Olá, quinto ano! Hoje, na nossa aula de português, nós vamos revisar sobre os tipos de sujeito, combinado? Então, vamos prestar bastante atenção nesse vídeo. Sujeito é o elemento da oração a respeito pelo qual damos alguma informação. Já o predicado é a informação que é dada a respeito do sujeito. Quinto ano, agora vamos classificar esse sujeito. Então, começamos pelo sujeito simples. É aquele que apresenta apenas um núcleo. Exemplo, as casas de vila foram reformadas. O que foram reformadas? As casas, né? Reforma-se as casas de vila. Então, o núcleo nessa frase é casas. A mesma coisa na frase de cima. Casas é o núcleo do sujeito. Então, por esse motivo, nós falamos que o sujeito é simples. Sujeito oculto é quando o sujeito simples é um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele. E muitas vezes ele não aparece escrito na frase, já que ele fica subentendido na desinência do verbo. Exemplo: viajamos ontem para Manaus. Quem viajou? Nós. Outra frase. Falei com você ontem à noite. Falei. Quem falou? Eu, né? Então, esses dois sujeitos são sujeitos ocultos. Sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo. Então, exemplos: bois, vacas, bezerros andavam misturados. Repare que existem 3 sujeitos aí, então é um sujeito composto. Outro exemplo agora: vende-se bois, vacas e bezerros. Repare que tem 3 núcleos esse sujeito, então é um sujeito composto. Sujeito indeterminado é aquele que o falante não pode ou não quer fixar com exatidão o sujeito. Existem 2 estruturas sintáticas para determinar o sujeito. A primeira delas é quando a oração com o verbo na terceira pessoa do plural. Por exemplo, quebraram o vidro da biblioteca. Então a gente não sabe quem quebrou, mas sabe que esse vidro, né, foi quebrado por alguém. Então, esse sujeito é sujeito indeterminado. Agora, outra estrutura sintática sobre o sujeito indeterminado. Quando a oração com o verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Exemplo: desconfiou-se dos valores apresentados. Tá? Então, é um sujeito indeterminado. Oração sem sujeito é quando a oração que apresenta verbos impessoais. Então, vamos ver esses verbos impessoais mais comuns. Verbo haver, no sentido de existir ou de acontecer, e quando indica o tempo passado. Exemplos: havia muitas pessoas na festa. Outro exemplo: em outubro haverá eleições municipais. Ele se mudou para Salvador há alguns anos. Todas essas frases são orações sem sujeito. Verbo fazer, quando indica tempo, decorrido ou no decorrer. Por exemplo, já fazia 2 anos que ele se mudara para o interior. Verbo ser é em expressões de tempo. Exemplo: era verão. Então também é uma oração sem sujeito. Também não podemos esquecer os verbos indicativos de fenômenos da natureza. Exemplo: ainda não choveu o suficiente este ano. Então, essa oração é uma oração sem sujeito. Meus amores, agora vocês vão fazer
a revisão de português, combinado? E aí, qualquer dúvida é só me chamar, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.